Olá, gente, mais uma vez, um privilégio poder estar com vocês. E assim, eu estou feliz porque eu sei que você também escolheu este horário, esse momento, para poder estar juntos conosco, partilhando desse momento tão especial que é o estudo da lição. E hoje é a primeira vez que eu estou aqui, neste lugar, e eu espero que você participe com a gente, tá? E olha, eu vou pedir uma coisa para vocês desde já. Vocês podem dar o like, vocês podem compartilhar também destes momentos aqui que é tão especial para todos os seus contatos. Mande para todos os seus contatos, porque tenho certeza que será uma bênção aqui este momento do estudo da Palavra de Deus, e todas as pessoas que você compartilhar destes momentos aqui, eles vão receber muitas bênçãos do Senhor, eu não tenho dúvida disso. E olha, eu quero que você também participe com a gente, vá? Escreve aí embaixo, aí, sabe, vai aí acompanhando aí, falando, dando a sua opinião, mostrando aí que está participando juntamente conosco aqui desses momentos, desse encontro tão especial. E olha, hoje eu não estou sozinho aqui, eu estou com dois amigos aqui, eu já tenho a oportunidade de estar aqui com vocês várias vezes, e hoje eu estou com dois amigos da mesma cidade, da mesma igreja, congregamos juntos. Então não estou sozinho hoje, embora que todas as vezes que eu quero mandar um abraço, para aqueles irmãos que eu já participei aqui, o Rogério que está sempre com a gente aqui, muitos outros aqui, o Michael, a última vez que eu gravei com ele, e muitos outros aqui que eu tenho participado, que eu não lembro o nome de todos, mas um abraço para você. Eu quero que você também participe destes momentos que nós vamos estar vivendo aqui, tá? Agora comigo, nós temos do lado direito aqui, nosso irmão Josenildo, todos conhecem como Jó. Imagina, quando você vê uma pessoa com o nome de Jó, lembra que essa pessoa é muito pacífico. E esse daqui é um, viu? Eu conheço muito bem esse rapaz. Mas ele vai apresentar. Fique à vontade, Jó. Olá, tudo bem? Para você que está nos assistindo, eu quero agradecer a oportunidade e o convite. É uma honra imensa estar aqui nesse estudo da lição. Eu, como o Oswaldo já nos apresentou, somos do Vista Alegre do Alto. O nome é Josenildo, conhecido como Jó, e eu só tenho a agradecer pelo esse convite de participar dessa lição maravilhosa que está sendo esse trimestre para nós, que possamos aprender e aplicar para a nossa vida esse estudo maravilhoso de nosso Deus. Maravilha, vocês já perceberam nas primeiras palavras do Jó aí que é pacífico, até para falar, Mas é um prazer estar com você aqui, Jó, nesse momento. Do meu lado esquerdo está aqui o José Oliveira, o amado da Lourdinha, viu? Tenho o prazer também de poder estar com você aqui mais uma vez. Pode se apresentar. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez estudando essa lição, a Aliança e o Modelo. Tenho certeza que Deus falará conosco nessa tarde. A minha primeira vez aqui, é uma honra estar aqui. Amém. Maravilha, maravilha. Eu quero somente lembrar para vocês que nós estamos, durante esse trimestre aqui, estudando essa lição, o livro de Êxodo. Está sendo uma bênção. Você que tem participado, se você está participando pela primeira vez, fica aí até o final, vai ser uma bênção para a tua vida, viu? E eu quero aproveitar esses momentos aqui, antes de nós abrir a Bíblia, fazer comentário da lição. Eu gostaria de poder fazer uma oração com você, e eu vou pedir para o Josenildo fazer uma oração. Sim. Oremos. Querido bom Deus e amado Pai, muito obrigado ao Senhor Deus pela graça que o Senhor tem nos dado. Pai querido, que neste momento a Tua palavra está aberta e vamos estudar, ó Deus, sobre o Teu plano, sobre o Teu amor, sobre aquilo que o Senhor quer para conosco. Amém. Que o Espírito Santo dirija esse programa, Deus. Que possamos aqui, Deus, ser usado por Ti, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então, eu gostaria então de poder ir com você, que está comigo neste momento, compartilhar junto da lição. Tem o tema, o título da lição dessa semana é Aliança e o Modelo. Aliança e o Modelo. A lição dessa semana, vocês vêm acompanhando a lição, e não tem nada assim que nos surpreenda, pela a importância que tem de poder compreender esta lição à luz da palavra de Deus. O verso para memorizar está no livro de
Êxodo, capítulo 24, o versículo 3, esse é o verso para memorizar, e diz assim o texto da Bíblia: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Tudo o que o Senhor falou, nós o faremos. Amigos, na lição desta semana, estudando ela, há alguma das coisas que é muito curioso para que nós podemos então discutir. Eu tive aqui, olhando na introdução desta lição, que uma das coisas importantes que a lição quer nos colocar nós a entender, fazer com que nós entendemos, e que o primeiro propósito é de que Deus sempre tem uma aliança, Ele tem uma aliança, Ele sempre procurou fazer uma aliança, mas o propósito de Deus com esta aliança é poder estar perto do homem. Este é o propósito de Deus. Quando Deus fez um pacto, uma aliança com Israel, Ele estava por meio daquela nação, por meio daquele povo, trazendo até nós o propósito de que nós não pode ficar distante dele, porque depois que o homem pecou, certamente a gente sabe que houve uma distância entre Deus e o homem se separou, o homem se afastou de Deus. Então Deus agora, Ele quer estar próximo, inclusive é isso que nós vem estudando ao longo de todas as lições, Deus querendo sempre ficar próximo do homem. O segundo propósito é de que, assim como Deus quer ficar próximo do homem, pertinho do homem, mas o homem tem a tendência, e o homem que sempre saiu da presença de Deus. Então, diante da lição de sábado, começando aqui por José Oliveira, diante da lição de sábado, desse propósito de que Deus querendo ficar perto do homem, o homem sempre se afastando de Deus, e com essa aliança que Deus quer fazer com o homem, qual o modelo que Deus quer seguir aqui, segundo o tema, o verso para memorizar? Veja bem, quando Deus ali no livro de Gênesis, Ele cria o primeiro casal, Adão e Eva, Deus cria esse casal para o relacionamento, para se relacionar com eles, para estar no meio deles. E quando nós vamos aqui para o livro de Êxodo, nós vamos perceber que quase um terço do livro de Êxodo vai falar sobre o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era a presença de Deus no meio do seu povo. Lembrando que a palavra tabernáculo significa tenda, e o povo de Israel habitava em tendas naquele tempo. Então é como se Deus dissesse assim para Moisés: Moisés, eu não quero que a nossa relação ela fique restrita em apenas você vir aqui no monte, falar comigo e ir lá e transmitir para o povo. Mas me faça uma tenda, porque eu quero morar no meio deles. Eu quero habitar no meio deles. É claro que quando o Deus da Bíblia, o Deus revelado, Ele é um Deus que é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui, Ele está em todos os lugares. Mas quando Deus manda fazer um tabernáculo, uma tenda, é porque Deus queria que a sua presença fosse uma presença tangível. As pessoas olhassem e lembrassem que Deus estava no meio deles. Ou seja, a aliança de Deus com o homem é para estar perto do homem. E só lembrando que tudo aquilo que acontecia ali era um antítipo, que apontava para o tipo que era Cristo, porque assim como Deus desceu do monte e foi habitar no meio do povo, Jesus também desceu do céu e veio habitar no meio dos seres humanos. E até quando Jesus vai embora, essa promessa da presença de Deus no meio do homem, ela permanece. Porque agora Jesus vai e Jesus envia quem? O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E lá em 1 Coríntios 6,19 diz que agora nós somos santuários de Deus. Ou seja, Deus agora Ele habita dentro de mim. Eu vejo aqui cada vez mais essa aliança que Deus tem com o homem, essa aproximação de Deus cada vez mais ficando estreita, porque Deus ele habitava em tendas, vai habitar no templo, mas agora Deus habita dentro de mim. Deus habita dentro de mim. Interessante isso, porque o Zeca fazendo esse comentário, aí eu volto lá para o Zeca, não é mais o José Oliveira, mas o Zé fazendo esse comentário, Jó, dá para entender o prazer que Deus tem de poder se relacionar com o ser humano,
Deus sempre buscando oportunidade para estar perto do ser humano. Que coisa linda, né? Interessante, né? Quando a gente vê ali no início da criação, ali quando Deus cria o Adão, Eva, que aquele elo foi quebrado através do pecado, Deus de imediato providencia a solução para reatar esse relacionamento. Nós sabemos muito bem ali que envolveu morte, cordeiro, envolveu sangue, né? E esse relacionamento, ele é uma coisa que não é do dia para a noite, é do decorrer da vida. E isso aconteceu com Adão e Eva, quando eles quebram ali aquele elo, que eles são expulsos, tirados do jardim do Éden. Agora ele tem esse processo agora de reatar esse relacionamento com Deus, e envolvia agora sacrifício, envolvia muitas coisas ali agora para reatar. Agora você veja, deixa eu dar um exemplo. Quando se fala em relacionamento, é muito interessante, porque é uma coisa que requer tempo. Requer tempo. E isso nós vimos na história, desde o Éden até a tirada do povo de Israel do Egito. E quando Deus tira, que começa a mostrar o que Moisés tinha que fazer, Deus estava dizendo: eu quero estar perto. Já ficamos distantes demais. E o foco da lição, na verdade, não é parar apenas nos utensílios, mas voltar a ter novamente a presença de Deus junto com eles. Coisas que eles, com o passar do tempo, eles perderam. Nós sabemos que quando Adão estava no Éden ali, antes de cometer o primeiro ato do pecado, a Bíblia fala que Deus vinha até ele e falava. Depois que peca, quebra, começa a se distanciar. E ele começa agora a ouvir apenas a sua voz. Já não tinha mais aquele relacionamento, aquela comunhão como antes. E Deus sempre correu atrás disso, de restabelecer, reatar novamente essa aliança que nunca deveria ser quebrada. E no decorrer da lição, a gente vai ver o que Deus vai criando, vai promovendo ali, para quê? Para que o povo entenda que Deus quer estar perto, que Deus quer que ele volte para um lugar da onde nunca devia ter saído. Inclusive, a lição, ela diz, há um comentário na lição de sábado, que ela diz que o foco nosso deve ser Deus, não em nós mesmos. Né? E no livro de Hebreus, capítulo 12, capítulo 12 de Hebreus, o versículo 1 e o 2 diz assim, Hebreus capítulo 12, o versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçamos-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenacemente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. O texto deixa bem claro, versículo 2, que a gente precisa olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque é somente dessa maneira que o homem passa, com os olhos fixados em Deus, que o homem passa a desenvolver uma verdadeira obediência naquilo que Deus espera de cada um de nós. Ou seja, sem esse relacionamento, sem estar com foco em Deus, os olhos voltados para Deus, então não existe obediência do homem para com Deus. Deus sempre quis estar perto do homem, mas a tendência do homem é sempre fugir quando ele não obtém este relacionamento diante de Deus. Mas uma das coisas curiosas é que no tema falando sobre o livro
e sobre sangue, a gente entende algumas das coisas importantes, porque quando fala sobre o livro e o sangue, dá a entender de que a Bíblia e o sangue, por meio do sacrifício de Cristo, dá a entender que somente a Bíblia e o sangue é que nos dá o poder para poder, então, desenvolver esse relacionamento, uma verdadeira obediência. O que você poderia acrescentar neste tema aqui, José? Bom, aqui na lição do domingo, o livro e o sangue, né? Como nós já dissemos ali no começo, aqui vem dizendo assim, o Deus da Bíblia é o Deus dos relacionamentos. Deus quer se relacionar com o povo. Quando Moisés sobe ali ao monte, Deus ele entrega o livro e Moisés também pega a metade do sangue daqueles animais e asperge nas pessoas, né? Fazendo ali uma aliança. A aliança que Deus queria estar perto do seu povo, que Deus queria estar perto do seu povo. Mas aqui na lição de domingo, algo interessante que eu achei, que vem trazendo aqui os dois relacionamentos que ali já é criado no Jardim do Éden, né? Que é o relacionamento vertical, que é o nosso relacionamento para com Deus, que é o relacionamento daqui para lá, de lá para cá, que é o nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento ali é quando Deus faz o sábado, quando Deus cria o sábado ali. É interessante que no Éden, Deus ali já vinha na viração do dia, todo dia ali na viração do dia, e conversava com o casal, mas mesmo assim, Deus ainda cria o sábado para estreitar ainda mais essa relação com eles, porque quando Deus cria o Éden ali, Deus não faz um templo físico, Deus não faz uma igreja, mas Deus cria o sábado, que é um templo no templo. O sábado era para estreitar mais essa relação de Deus com os seres humanos. E também aqui nós temos o relacionamento horizontal, né? Que aqui vai falar do relacionamento entre os seres humanos, ou seja, Deus não nos criou só para se relacionar com Ele, mas Deus também nos criou para relacionar com o nosso próximo. E isso aqui vem falando através do casamento também, que foi uma instituição que Deus ali também criou no Éden. É curioso quando você colocou ali a questão que a Bíblia ela é bem clara que Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, certamente, há alguns pensamentos individuais que a gente acha que o fato de servir a Deus, de ir para a igreja, de adorar a Deus, é porque nós temos um compromisso somente para com Deus. E eu vi um pensamento muito legítimo uma certa vez, que dizia o seguinte, que quando Deus fez nós 2 orelhas e uma boca, Ele tinha um propósito, deveria ouvir mais do que falar. Mas quando Deus colocou 2 mãos em nós, nosso corpo, não foi 2 mãos para trabalhar. Ele fez uma mão para segurar no braço poderoso de Deus e a outra mão para segurar no braço do nosso semelhante. Então, certamente, Deus já fez nós com um propósito. Então, neste propósito que Deus fez conosco, de amar a Ele e amar o nosso semelhante, a quem nós vimos e quem está conosco, a Bíblia e o sacrifício que Jesus fez é que vai fechar esse relacionamento conosco, entre nós e Deus, e entre nós e o ser humano, José Nilda? Com certeza, né? É interessante, hoje a gente lê aqui essa parte aqui no domingo, o livro e o sangue. Quando Deus chama Moisés e fala tudo o que ele tem que falar para o povo, é interessante como o povo concorda, né? Como o povo concorda. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E isso não só foi uma vez, aproximadamente umas 3 vezes, né? Mas veja, quando eles falam isso como que se ele, por si mesmo, fosse fazer ou conseguir essa obediência. E é um erro muito grande da nossa parte pensar dessa forma, né? Porque essa aliança, quando ele dá o livro a Moisés, por escrito, é um documento de tudo aquilo que o povo concordou a cumprir.
Mas só que vem também o que? O sangue. Que representa, entendemos que representa o quê? Lá no futuro, o sacrifício do cordeiro. Porque se tivesse apenas só o livro por escrito, só as leis, vamos falar assim, o ser humano não ia conseguir cumprir a íntegra da forma que ele pensava de cumprir. Veja, cedo ou tarde, eles iam falharem, como falharam. Mas o que fazia deles, mesmo depois das suas falhas, o que fazia eles entender que era possível cumprir só através do sangue, que também representa a graça de Cristo. Então, quando a gente entende isso, Deus não está preocupado apenas no comportamento ético. Ou seja, esse relacionamento faz parte, ou seja, entre mim e Deus. O que acontece? E como que eu tenho esse relacionamento? Como eu sei o que Deus escreveu, eu sei que o sangue foi derramado, agora eu tenho que fazer o quê? A obediência. Agora, como que eu consigo obedecer por si mesmo? Não consigo. Eu tenho que confiar plenamente na graça de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente não queremos aceitar que somos falhos, né? Pecadores. Eu já vi muitas pessoas achar que é o super-homem da fé. Isso é uma pena, porque não existe isso. A nossa caminhada em um relacionamento com Deus, ela vem também junto de uma consagração, de uma dependência de Deus. E como é esse preparamento para esse relacionamento? Obediência. No livro de João capítulo 12, 32, Jesus disse assim: quando eu for levantado, ele está falando da cruz, ele disse: atrairei muitos a mim. Então, o relacionamento com Deus é tão essencial, tão importante, em que, diante desse relacionamento com Deus, Ele não vai nos dar o poder de relacionar com o ser humano em amor, se nós não ter, de fato, um relacionamento vivo com Deus. Agora, o curioso, quando você falava aí, eu estava prestando atenção nas seguintes coisas, porque as mesmas palavras que o povo disse a Moisés: olha, o que o Senhor falar, nós faremos. Eles falharam, não conseguiram. Por quê? Porque, na verdade, eles precisavam ter, de forma efetiva, esse relacionamento para com Deus. Eu acredito que não é diferente do ser humano nos nossos dias, né, Josenildo, Zeca? Porque, assim, a gente está em nossa mente, em nosso coração, um desejo de se relacionar com Deus, né? E esse relacionamento com Deus, ele realmente nos dá a alegria de poder servir, de poder obedecer. Mas nem sempre nós conseguimos ser obedientes ao Senhor, porque muitas vezes falta este relacionamento pessoal com Deus. Então, acho que as mesmas fraquezas de Israel lá no passado, ele constitui na mesma fraqueza nós no presente, né? Agora, o povo teve uma experiência real com Deus ali, né? Diz o texto da Bíblia, nessa lição que nós estamos estudando, que eles chegaram no momento que Deus mandou que Moisés, juntamente com alguma liderança, foram 73 pessoas encontrar com Deus, porque Deus agora queria transmitir para ele, né, fazer uma aliança de maneira pessoal, e eles precisavam ver de maneira próxima, por meio da chamada teofania, né, que é essa questão de sentir, de ver Deus, de poder ter a certeza da presença de Deus. E eles tiveram um privilégio de poder ter esta presença, de ver Deus. Como foi que o povo viu Deus, Zeca? Aqui na lição de segunda, né? Isso. Vendo a Deus. Aqui vem falando: após o firme restabelecimento da aliança com Deus, Moisés subiu novamente ao Monte Sinai.
E aqui Moisés não sobe só agora, né? Moisés sobe juntamente com Nadab, Abiú, Arão e mais 73 líderes de Israel, mais 73 líderes que eles viram a Deus, né? Acho que quando a gente vai ler o texto da Bíblia, a gente vai perceber uma das coisas que não foi só 73, acho que eles, na hora que o autor colocou ali na lição 73, eu acho que a matemática falhou ali, pelo menos nenhuma pessoa a mais, né? Se for somar, tinha 4 com mais 70 que levaram, então dá 74. Porque no líderes, capítulo ele fala que Nadab e Abiú também subiram juntamente, Sim, justamente com eles, né? E esses homens, eles viram a Deus, eles estiveram ali na presença de Deus. E mais do que isso, importante ali, eles fizeram uma refeição na presença de Deus. O que é que significava isso, né? Nos tempos bíblicos lá, e eu creio no nosso tempo também, né? Porque se alguém me convida para fazer uma refeição na casa dela, para mim essa pessoa está demonstrando que ela tem um grande apreço por mim. E Deus ali, os 73 anciãos líderes ali, eles fazem uma refeição diante de Deus. Quando era feita uma refeição ali nos tempos bíblicos, era um rei chamava outro rei para fazer uma refeição, eles ali estavam fazendo uma aliança entre eles. Eles estavam dizendo em outras palavras, o teu reino agora é o meu reino, os teus problemas agora são os teus problemas, o teu povo agora é o meu povo. E também, quando os reis ali, eles estavam brigados e eles chamavam um chamava o outro para fazer uma refeição entre eles, eles queriam fazer uma aliança de paz, uma aliança de harmonia. E era isso que Deus estava querendo fazer com o povo de Israel. Deus estava querendo dizer assim para eles, mesmo que vocês pequem, mesmo que vocês errem, eu estou aqui para perdoar vocês. E é interessante que a lição aqui vem dizendo, Rosvaldo, que me chamou a atenção, Jó, que mesmo assim, aquele povo, tendo uma experiência tão real e tão profunda com Deus, eles falharam, eles caíram, eles falharam, eles não entraram na terra prometida. Eu acho que trazendo assim para nós uma aplicação para os nossos dias, eu acho que o problema daquele povo foi ter subido ao monte só uma vez para ir até a presença de Deus. E nós, na nossa caminhada aqui nessa terra, na caminhada rumo a Canaã Celestial, nós temos que subir ao monte todos os dias para buscar essa presença de Deus na nossa vida. Porque sem essa presença de Deus na nossa vida, é impossível que a gente cumpra a aliança que Deus quer conosco. É impossível que a gente atravesse esse deserto que a gente está passando. Então, acho que aqui é uma grande lição, não só para os líderes, mas todos nós que somos cristãos. Nós temos que subir ao monte e buscar essa presença de Deus na nossa vida todos os dias para conseguirmos cumprir aquilo que Deus quer que nós cumpramos. É curioso que quando o Zeca menciona, né, de ir, né, comer juntos, estar juntos, né? Há uma das coisas curiosas, né? Eles tiveram a oportunidade de poder, Deus tinha um propósito de poder estar juntos, alimentar juntos, mas eu vejo o privilégio que eles tiveram, né, Jora, de poder assim passar juntos. Acho que é juntos quando se compartilha do alimento, a unidade ela cresce e através da unidade você se torna mais forte para superar os obstáculos dia após dia. Mas diante desse encontro com Deus, eles viram, foi dois privilégios, né? Porque primeiro eles viram Deus, olha que privilégio. Deus deu essa oportunidade, né, de poder ver Ele, de poder estar com Ele. Mas uma das coisas também que me chamou a atenção, além de ver Deus, né? Além de ver Deus, eu acho que o privilégio do conhecimento que foi partilhado para com eles ali. Imagina, né? Aqueles dias que passaram recebendo do próprio Deus iluminação, sabedoria. Que bênção, né? Que privilégio. Foi uma experiência linda que eles tiveram, né? Mas veja, apenas uma experiência não garante a sua salvação. A experiência que eles tiveram, com certeza, quando eles desceram dali, desceram maravilhados daquela experiência, onde o próprio Deus, a Bíblia não relata se eles levaram alguma coisa, a Bíblia relata que eles subiram, mas depois daquela experiência eles cearam, tiveram aquele banquete. Provavelmente, eu acredito, o próprio Deus serve ali.
Agora imagina a experiência que ele tinha, todos eles, para contar para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, essa experiência. Infelizmente, muitos do que estavam naquele lugar, muitos deixaram, se afastaram de Deus. Por quê? Por falta de uma comunhão contínua. Isso quer dizer, Jó, que uma vez salvo, não é salvo para sempre. Não é salvo para sempre. Ou seja, o alimento que nós se alimentamos ontem, ele Já não serve para hoje. Na Bíblia tem, mas é uma das coisas curiosas, porque certamente há esse privilégio de se alimentar, de poder estar junto, de receber esse conhecimento da parte de Deus, mas assim, voltando para os nossos dias, nós também temos grandes privilégios, né? Sim. Hoje nós temos Bíblias para poder ler, né? Livros, né? Apenas inspirada que ela nos faz revelar melhor a palavra de Deus. Então nós hoje vivemos no meio da glória de Deus, né? Na questão do alimento espiritual, porque tudo aquilo que está revelado na Bíblia, nós temos o privilégio de poder entender, de poder, né, alimentar, de poder todos os dias cavar esse tesouro. Agora, uma das coisas, viu, já que eu fiquei curioso aqui, vocês comentando, é que assim como eles tiveram esse grande privilégio, mas muitos deles ficaram no meio da estrada, né? Ficaram no meio da estrada. Eles não concluíram o propósito de Deus. Quer dizer, isso também pode falar muito para nós hoje, né? Se nós que temos o privilégio de uma vez estar com Deus, de poder compartilhar com os nossos semelhantes, de poder se aprofundar num discernimento da palavra de Deus, de poder ter toda a iluminação do céu, nós também corremos o risco também de uma vez termos esse conhecimento e discernimento, também não adentrar no céu. Com certeza. Também nós poderíamos tirar a seguinte lição, né? Uma experiência com Deus, mesmo que ela seja uma experiência extraordinária, não me garante poder para seguir em frente. Eu preciso ter essa experiência com Deus todos os dias da minha vida, para que eu possa vencer, para que eu possa obedecer, para que eu possa estar mais sensível à voz do Espírito Santo, né? É interessante quando a gente vai ali para um momento, o Carlos vem trazendo também dessa ceia, desse jantar, ali com Cristo, ali os discípulos, na Santa Ceia. Imagina o privilégio também que eles tiveram, estar ali com Cristo, onde o próprio Cristo servia. Veja, agora não era um Deus, não era apenas uma teofania, uma manifestação de Deus, agora era o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, servindo ali, pegando, tendo tato, conversando. Imagina esse privilégio que os discípulos não tiveram. Coração com certeza que ardeiro, né? Pulsava. Sentido feliz, porque nós se sente muito feliz quando você está numa comunhão com Deus, né? E quando você sente Deus falando conosco por meio da palavra de Deus sendo exposta, por meio do louvor cantado, né? Então nós sentimos essa presença. Se isso é agradável, imagina o privilégio que eles tiveram ali de poder estar sentindo, tendo. Mas o Zeca mencionou uma das coisas, acho que foi o que você ia mencionar aqui, é que eles participaram de uma vez e não cresceram mais no seu relacionamento com Deus. Não prosseguiram, né? Veja, a nossa vida, estamos também passando por um processo. A nossa caminhada com Cristo também aqui é um processo. E esse processo requer consistência, continuidade, não pode parar. Ou seja, eu tive uma experiência maravilhosa no dia do meu batismo. Mas apenas aquela experiência não vai te garantir não a vai salvação. me garantir a eternidade. A eternidade. Eu tenho que permanecer nesse propósito. Todos os de dias Deus. em Todos busca, os dias. todos os dias, né, se alimentando, Veja, buscando. Eu tive o batismo, aí para comemorar temos a Santa Ceia, que é um privilégio, Uma lembrança nítida do batismo, né, daquilo que Jesus, da aliança que fizemos por meio do batismo. É uma continuidade da aliança, é para me lembrar que eu fiz uma aliança alguns anos atrás com Deus. E essa aliança, eu tenho que renovar ela todos os dias. Não posso deixar que essa aliança seja desfeita pelo caminho. Mas você falando isso, Jó, uma das coisas que realmente me leva ao pensamento, inclusive está na lição, no livro de Ezequiel 36, o profeta, ele
Deus, né, inspira para dizer que é como se estivesse dizendo assim, olha, nós somos carnal, não podemos obedecer, não podemos manter esse relacionamento como nós tanto gostaríamos, mas Deus faz uma promessa ali. Qual a promessa que Deus faz para conosco ali? Bom, aqui na lição de terça-feira, né, eu achei muito interessante essa pergunta aqui, né? Como a obediência acontece na nossa vida? Ali no livro de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26 ao 28, Deus ele faz uma promessa para o povo de Israel através do profeta Ezequiel. Deus diz para eles que ia tirar o coração de pedra e ia colocar o coração de carne. Deus diz que daria o Espírito Santo a eles, para que eles, a fim de eles obedecer. Então, o poder que nós encontramos para obedecer, esse poder vem de Deus. Esse poder não vem de mim próprio. Ali como o João até já mencionou, né, em 3 ocasiões os israelitas eles declararam, afirmaram, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eu acho que, eu meditando nessa lição, eu acho que a nossa oração não deveria ser assim, né? Tudo que o Senhor falou, nós faremos, mas a nossa oração deveria ser assim: Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu poder na minha vida, tudo aquilo que o Senhor quer que eu obedeça, pela Tua graça, eu vou obedecer. É interessante que aqui nós vamos para o capítulo 24 e eles dão essa afirmação, olha, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Mas quando nós vamos para o capítulo 32 do livro de Êxodo, sabe o que é que o povo de Israel está fazendo ali? Adorando o bezerro de ouro. Ou seja, foram palavras que foram vãs, né? Foram palavras que foram vãs. É claro que todos nós caímos, mas também... Agora, curioso, porque ao mesmo tempo que nós recebemos o poder, através da promessa de Ezequiel, um coração novo, um coração de Deus, um coração renovado, mas ao mesmo tempo que nós recebemos esse poder, nós temos tendências tão fáceis para poder cair, para poder deixar de obedecer ao Senhor, deixar de poder... Eu fico imaginando que a obediência, ela é um dom, inclusive está na lição, né? Mas ela não é realizada em nossas vidas. Por quê? Porque assim como a salvação também é um dom divino. Em outras palavras, nós somos apenas pó e cinza mesmo, né? Então, tudo que nós precisa para poder nos alcançar a eternidade, não está sobre nós. Está na promessa que Deus fez, mas assim, as promessas que Deus fez de dar um novo coração, a parte que nos cabe é só nos colocar, nos render diante do Senhor. E permitir que Ele, então, nos dê do seu Espírito Santo, né? Só para fechar aqui, Oswaldo, e aqui vem falando assim, a boa notícia é que o que Deus ordena, Ele nos capacita a fazer. Tudo aquilo que Deus nos pede, Ele vai nos capacitar a fazer. Hoje, por exemplo, nós guardamos a lei, nós guardamos os 10 mandamentos. Deus, Ele pede isso para a humanidade, mas quando Deus pede isso para a humanidade, é porque Ele vai capacitar cada um de nós a obedecer. Ou seja, não vem do ser humano. Não vem do ser humano. É o assim Senhor como a salvação que dá é um dom, né? Assim como a salvação é um dom, assim também a obediência é um dom, porque na verdade não vem do ser humano a obediência. É só o permitido do Espírito Santo a fazer isso na vida do ser humano. Coisa impressionante. Mas eu vou querer avançar aqui com você, porque quando a gente vai olhar à luz da palavra de Deus, em especial no capítulo 25, Deus, Ele ali manda com que Moisés, ele faça um santuário. E aí Ele deu todas as cópias, né, o modelo do que tinha no céu, para que Moisés pudesse realizar o mesmo aqui na terra. Então, Moisés tinha agora a oportunidade e o privilégio de poder, então, construir um santuário, né, juntamente com Arão, seus filhos. Então, ele foi responsável para construir esse santuário. Mas qual era o propósito mesmo de Deus mandar com que Moisés construísse esse santuário? É interessante, Oswaldo, porque a própria palavra diz que Deus não habitaria em templo feito por mãos humanas, né? Ou seja, o propósito de Deus mandar Moisés construir o tabernáculo ali, conforme aquilo que ele tinha mostrado, não era para que Deus ficasse apenas limitado neste lugar, porque não tem lugar, ou seja,
Quer dizer que Deus é infinito. não é uma casa que Não é vai uma comportar... casa, não é. a Depois até presença. Salomão que fez ali o templo. Mas veja, o propósito de Deus é que o povo entendesse que Deus queria era estar perto, era estar junto. Cada utensílio ali representava a graça de Cristo. Se nós formos vermos ali, estudando sobre o santuário, o altar, onde representava o quê? O sacrifício futuramente de Jesus Cristo. A bacia ali com aquela água, representando a graça de Jesus Cristo. Os pães. Os pães, Jesus Cristo, o pão da vida. Né? O cordeiro. O cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então, tudo tinha um propósito. E o propósito desse tabernáculo era a restauração do relacionamento entre o povo e Deus. E é interessante quando a gente estuda sobre o santuário, sobre o tabernáculo, quando Deus manda fazer a arca. O que era que tinha dentro da arca? A lei de Deus, o decálogo, né? O cajado de Moisés e ali o maná. Veja, a lei de Deus, o caráter. Deus queria que o povo entendesse que o caráter de Deus precisaria estar ali vinculado com o povo. E quando você coloca dessa maneira, a gente tira lições preciosas aqui, né? Porque, veja, a lei de Deus é ela que imputa o caráter de Deus, no coração, na vida do ser humano. Isso é importante. Interessante. E o segundo ponto é do cajado, representa o quê? A autoridade, o poder de Deus. O povo tinha que entender que o poder de Deus tinha que estar no meio do povo, devia estar no meio do povo. A liderança de Deus tinha que estar no meio do povo. Então tudo tem um significado muito profundo nisso daí. E o maná ali representa o quê? A providência. Ou seja, Deus queria que o povo entendesse que Deus queria reinar, ter o poder sobre ele, e imputar o caráter dele e providenciar o necessário para o povo. Então tudo isso tinha um significado muito grande. Então é muito profunda essa lição sobre, quando fala do santuário, mas veja, o objetivo principal é mostrar a graça de Deus para o povo. O Zeca mencionou aqui, que isso é muito curioso e importante, né? Isso é um aprendizado que a gente enriquece as nossas vidas, né? Que nos faz nós, preparado para poder obter um maior relacionamento com Deus. Mas você voltou antes, você mencionou no início, Zeca, onde você colocou aqui a respeito, foi o que Jó mencionou, a respeito da lei de Deus ali, quando ele colocou, mas importante quando você fala do santuário, né? Porque o santuário, ele nos enriquece, e quando a gente vê os detalhes do santuário, quer dizer, tudo eleva para a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. É interessante também, né, que uma das funções do santuário era ensinar. Deus ensinar de uma forma didática. Como eu falei no começo, tudo ali era um antítipo que apontava para o tipo que era Jesus Cristo. Mas eu creio que nosso foco aqui não deve estar na mobília do santuário, mas deve estar em tudo o que acontecia ali no santuário. Porque era no santuário que o pecador, ele tinha novamente graça e perdão da parte de Deus, para que esse relacionamento com Deus pudesse continuar. Ali mesmo, quando o cordeiro era morto ali, né? Quando o pecador matava o cordeiro, ali Deus queria ensinar para o pecador: olha, vocês pecaram, vocês erraram, mas você está vendo que quem está morrendo é outro no lugar de vocês, apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Então, a graça que Deus queria manifestar no meio do santuário, ensinando eles de uma forma didática. Isso é profundo, né? Quando vai nessa questão do sacerdote pegar o cordeiro, percebe que o pecador levava o cordeiro de estimação, e não era o sacerdote Aquilo que deveria sacrificava. ficar profundo neles, né? Sim, à medida que o pecador imolava ou sacrificava o cordeiro,
a consciência de que ele estava sacrificando um animal, não que ele fosse culpado, mas estava sobre ele a culpa de si mesmo. Era a forma de como Deus levar ao arrependimento por meio desse sacrifício, inclusive que era um ritual do santuário, né? Interessante também, Oswaldo, eu fiquei pensando assim nessa lição. Eles levavam o cordeiro ali e o cordeiro morria no lugar deles, né? Que não tinha nada a ver. A mesma coisa acontece ali com Jesus. O próprio rei ali que estava condenando Jesus, ele olhou para Jesus e falou: o que é que esse homem fez para merecer morrer? Então essa mesma impressão devia ficar no pecador que ia matar o cordeiro. Eles deviam pensar assim: olha, eu pequei, mas outro está morrendo no meu lugar. Profundo, né? Quando a gente vai perceber que todas essas experiências é apenas uma forma de como Deus usou o santuário para poder educar as pessoas que não conheciam de fato Deus, para que através dessa educação, nessas lições pedagógicas, ele pudesse então andar no meio do povo, estar ali presente, o povo vendo a sua glória. Nós teríamos muitas lições, mas o tempo nosso está indo. Eu gostaria de comentar com vocês a lição sobre tudo aquilo que nós falamos até agora. Chega ali no momento onde Deus ele está disposto a encher todos do Espírito Santo. E é uma das coisas que, quando você lê o livro de Êxodo, capítulo 31, você percebe o seguinte, que de todos os detalhes que Moisés deu, a cerimônia, o tabernáculo, etc., todas as coisas ali realizadas, inclusive no capítulo 28, ali vem mostrando ali o que continha ali, o Urim, o Tumim, né, tudo grandes símbolos que ocorria ali no santuário. Qual foi a lição profunda que você tirou aqui da lição de quinta-feira, falando sobre cheio do Espírito de Deus? A lição muito interessante e profunda. Veja, quando Deus tira o povo do cativeiro, tem a trajetória no deserto, Deus manda construir o tabernáculo, e Deus cita os utensílios que tem que ser feito, o que eles têm que ofertar. Veja, Deus primeiro pede o quê? A entrega. Existe uma organização de culto pelo próprio Deus, onde vem ali o óleo para manter a lâmpada acesa, símbolo do Espírito Santo, né? Então, quando Deus chama o povo de Israel, liberta e mostra para Moisés tudo o que tem que fazer, Deus não deixa que eles façam da maneira deles. Deus primeiro capacita. Depois de chamar, Deus capacita com o Espírito Santo. Nós fomos chamados, não para fazer da forma que a gente pretende fazer, ou quer fazer. Nós fomos chamados porque Deus o capacita para fazer. E essa capacitação vem através do Espírito Santo. Nos dota de dons variados, cada um tem um dom diferente, isso é dado pelo Espírito Santo. Então não precisamos se preocupar, nós precisamos se entregar a Cristo, que Ele vai capacitar para nós fazer. E essa lição para mim foi muito profunda, porque eu aprendi o quê? Eu aprendi que a minha aliança tem que ser constante, e tem que ter uma entrega da minha parte, para que eu venha ser dotado do Espírito Santo para fazer o serviço de Deus. Deus seja louvado, né? Deus seja louvado. Quando a gente, à luz de tudo aquilo que nós está comentando, a gente percebe apenas uma coisa, que Deus é que chama, Deus é que capacita, é Deus que nos orienta, e mais, acima de tudo, o relacionamento entre o ser humano e Deus, é Deus que dá os primeiros passos para poder capacitar o ser humano para poder fazer essa aliança e obter esse modelo de relacionamento com Ele. Eu quero que você deixe as suas últimas considerações. Falando um pouco dessa lição aqui, né, eu achei interessante que diz aqui que é a primeira vez que Deus fala que encheria uma pessoa com o seu Espírito Santo. E Deus ali enche Bezalel, né, para fazer a obra artística do tabernáculo. Jesus, ele disse assim para a gente, né, ide e pregai o Evangelho. Nós só vamos ir
ou fazer essa obra de Deus se a gente estiver também cheios do Espírito Santo. É por isso que é uma necessidade nossa, uma necessidade da igreja, pedir o Espírito Santo todos os dias que caia sobre a nossa vida. Deus seja louvado. As suas últimas considerações? Eu quero agradecer, primeiro, a oportunidade de estar aqui, né? E aprender dessa lição maravilhosa. Eu sou grato a Deus, para Deus ter nos chamado, né? Para esse ministério da pregação do Evangelho. E que possamos ser cheios do Espírito Santo, ser instrumento para salvar vidas. O objetivo é esse. A lição quer trazer ele para ser usado por Deus e fazer a vontade dele. Amém. Amém. Deus seja louvado. Eu quero de uma maneira muito especial agradecer pela oportunidade de poder estar junto, estudando esse tema tão importante. E a minha oração ao longo dessa semana, ao longo dos dias que nós vamos estar compartilhando junto desse estudo, gostaria muito de poder assim pedir a Deus para que realmente Ele encha do poder dos céus, do Espírito Santo, e que você que está aqui conosco, compartilhando desses temas, compartilhador desses temas aqui, você seja tremendamente usado por Deus, pelo Espírito Santo, e que assim ser um instrumento poderoso de Deus para poder então levar a outros a oportunidade de salvação. Deus abençoe, Deus ilumine hoje e sempre. Amém.